Lei 6.938 de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta lei, com fundamento nos incisos 6 e 7 do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e constitui o Cadastro de Defesa Ambiental da Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômico aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Incentivos ao estudo e à pesquisa da tecnologia orientadas para o uso racional e a proteção de recursos ambientais, acompanhamento do estado de qualidade ambiental, recuperação das áreas degradadas, proteção da área ameaçada de degradação, educação ambiental a todos os níveis de ensino. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Para os fins previstos nessa lei, entende-se por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante da atividade que, direta ou indiretamente, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam desfavoravelmente a biota, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Degradação é a alteração adversa das características do meio ambiente. A poluição é uma condição adversa às atividades sociais e econômicas, dentre os outros incisos ali estabelecidos. Então, degradação é a alteração adversa das características do meio ambiente. Poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante de uma atividade que, direta ou indireta, prejudica a saúde, a segurança ou o bem-estar da população, cria condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetam desfavoravelmente a biota, afetam as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente e lançam matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. O poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Lembrando que a degradação ambiental é a alteração adversa das características do meio ambiente. Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superfícies e subterrâneas, os estatutários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Os recursos ambientais são a atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estatuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, elementos da biosfera, a fauna e a flora. Dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, a definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais, ao desenvolvimento de pesquisas de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de todas e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.
a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrente para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. A imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos destinados a orientar a ação do Governo da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria de qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, assim estruturado. Nós temos o órgão superior, que é o Conselho do Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. Nós temos os órgãos consultivos e deliberativos, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho do Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos nacionais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com um meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. O órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. Os órgãos executores, nós temos o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente de acordo com as respectivas competências. Os órgãos seccionais, que são os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização das atividades capazes de provocar a degradação ambiental. E os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades nas suas respectivas jurisdições. Então, nós temos o órgão superior, que é o Conselho de Governo, com função de assessorar o Presidente da República. Órgão superior. Nós temos o Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo. Nós temos o CONAMA. CONAMA, Conselho, é o órgão consultivo e deliberativo. CONAMA, órgão superior é o Conselho de Governo. Órgão consultivo e deliberativo é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Órgão central é a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Os órgãos executores, IBAMA e Instituto Chico Mendes. Órgãos seccionais são os órgãos e entidades estaduais. E os órgãos locais são os órgãos ou entidades municipais. Os estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. Os municípios, observadas as normas dos padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Os órgãos central, setorial, seccional e local mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico científico às atividades do IBAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Compete ao CONAMA estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos estados e supervisionado pelo IBAMA. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados
requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim as entidades privadas, as informações indispensáveis para a apreciação dos estudos de impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Homologar acordos visando a transformação de penalidade pecuniária na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, determinar mediante representação do IBAMA a perda ou a restituição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle de poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações mediante audiência dos ministérios competentes, estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação dos impactos ambientais, licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras, incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia voltados para a melhoria na qualidade ambiental, criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas, o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Federal de Atividade de Instrumento de Defesa Ambiental, as penalidades disciplinares ou compensatórias ou não ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental, a instituição do relatório de qualidade do meio ambiente a ser divulgado anualmente no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, no IBAMA. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las quando inexistentes, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais, instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. O proprietário ou possuidor do imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo afirmado perante o órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. O instrumento ou termo de instituição de servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens: memorial descritivo da área e na servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Objetos de servidão ambiental, direitos e deveres do proprietário, possuidor e instituidor, prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima. A servidão ambiental não se aplica à área de preservação permanente e reserva legal mínima. A servidão ambiental não se aplica a uma área de preservação permanente e reserva legal mínima. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e reserva legal mínima. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, o instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental, ou contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44A da Lei 4.771 de 65, passam a ser consideradas pelo efeito dessa lei como servidão ambiental. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou permanente. O prazo mínimo de servidão ambiental temporária é de 15 anos. O prazo mínimo da servidão ambiental é de 15 anos. A servidão ambiental perpétua equivale para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos à reserva particular de patrimônio natural. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la.
total ou parcialmente, por prazo determinado em caráter definitivo, em favor do outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha conservação ambiental como fim social. O contrato de alienação, cessão ou transferência de servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens: deliberação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental, objeto da servidão ambiental, os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores, os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental, os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental, a previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias em caso de ser descumprido. São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato: manter a área sob servidão ambiental, prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais, permitir a inspeção e fiscalização da área pelo detentor de servidão ambiental, defender a posse da área serviente por todos os meios em direito admitidos. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato: documentar as características ambientais da propriedade, monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida, prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou sucessores da propriedade, manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto de servidão, defender judicialmente a servidão ambiental. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódicos regional ou local de grande circulação ou em meio eletrônico da comunicação mantida pelo órgão ambiental competente. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implementação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais afetados por processos de exploração precatórios ou poluidores. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais coincidirão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios, ao licenciamento na forma dessa lei e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar nos projetos a realização de obras e aquisições de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando ao desenvolvimento do país de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental, a fabricação de equipamentos antipoluidores, a outras iniciativas que propiciem a realização do uso de recursos ambientais. Os órgãos, entidades e programas do poder público destinados ao incentivo de pesquisas científicas e tecnológicas considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica, sem prejuízo das penalidades definidas pelo legislador federal, estadual e municipal, ou não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental, sujeitará os transgressores a uma multa simples ou diária, nos valores correspondentes do mínimo de 10 e no máximo de 1.000 obrigações reajustáveis pelo Tesouro Nacional, agravada em caso de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União, se já tiver sido aplicada pelos Estados, Distrito Federal, Território ou municípios. A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento de estabelecimentos oficiais de crédito, a suspensão de sua atividade. Sem obstar, a aplicação da penalidade prevista neste artigo é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal. O Ministério Público da União e dos Estados terão legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.
Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo, o ato declaratório de perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução da CONAMA. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no parágrafo 1º deste artigo. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 mvr. Poluidor que expõe a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou que torna mais grave a situação de perigo existente, fica sujeito a uma reclusão de 1 a 3 anos. A pena é aumentada até o dobro se resultar um dano irreversível à fauna, flora ou meio ambiente. A pena é aumentada até o dobro. Aumento até o dobro. Se o dano for irreversível, se resultar uma lesão corporal grave, se a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte, ou quando o crime é praticado durante a noite, domingos ou feriados. Noite, domingo, feriado, sábado não. Noite, domingo e feriado. Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixa de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Cadastro Técnico Federal de Atividade de Instrumentos de Defesa Ambiental para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recurso Ambiental para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou extradição, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos no meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme o anexo a esta lei. Fica instituída a taxa de controle de fiscalização ambiental, TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Fica instituída a taxa de controle e fiscalização ambiental, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia do IBAMA para controlar e fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. É sujeito passivo desta taxa todo aquele que exerça as atividades constantes no anexo 8 desta lei. O sujeito passivo da taxa é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano o relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA para o fim de colaborar com o procedimento de controle e fiscalização. O descumprimento da providência determinada no parágrafo 1º sujeitará o infrator a uma multa equivalente a 20% da taxa devida, sem prejuízo da exigência desta. A taxa é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no anexo 9. Para os fins dessa lei, considera-se microempresa, a empresa de pequeno e empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que se enquadre respectivamente nas descrições dos incisos 1 e 2 do artigo 2º da Lei 9.841, de 99. Empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$1.200.000 e igual ou inferior a R$12 milhões. Empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$12 milhões. O potencial de poluição e o grau de utilização de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no anexo 8. Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas pelo valor mais elevado. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$40 existentes até o dia 31 de dezembro de 99. São isentas do pagamento da taxa as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais.
A taxa será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9, e o recolhimento será efetuado em uma conta bancária vinculada ao IBAMA por intermédio de documento próprio de arrecadação até o 5º dia do mês subsequente. Os recursos arrecadados com a taxa serão utilizados restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. A taxa não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos: juros de mora, na via administrativa judicial, contados no mês seguinte até o vencimento à razão de 1%. Multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente do vencimento. Encargo de 20%, substitutivo da condenação do dever em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito descrito em dívida ativa, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da ação. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora. Os débitos relativos à taxa poderão ser parcelados de acordo com os créditos fixados na legislação tributária. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 17, que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil de cada mês que se seguir ao da publicação desta lei, incorrerão em infrações puníveis com multa de R$ 50 pessoa física, R$ 150 microempresário, R$ 900 empresa de pequeno porte, R$ 1.800 empresa de médio porte e R$ 9.000 empresa de grande porte. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrados do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Os preços dos serviços adicionados prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização diárias ou instalações de unidade de conservação, serão definidos em portaria do Ministério do Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Os preços dos serviços técnicos de laboratório de produtos florestais do IBAMA, assim como os para a venda de produtos da flora, serão também definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Os proprietários rurais, que se beneficiam com redução do valor do imposto sobre a propriedade territorial rural, com base no ato declaratório ambiental, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista a título de taxa de vistoria. A taxa de vistoria que se refere ao caput deste artigo não poderá exceder a 10% do valor de redução do imposto proporcional pelo ADA. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou parcelas nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para pagamento do ITR em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos 1 e 2 do caput do parágrafo 1º-A e 1º todos do artigo 17-H desta lei. Após a vistoria realizada por amostragem, caso os dados cadastrados no ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão de ofício novo ADA contendo os dados reais, o qual serão encaminhados à Secretaria da Receita Federal para providências cabíveis. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título TCFA até o limite de 60% relativamente ao mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao município e ao Distrito Federal em razão da taxa de fiscalização ambiental. Valores recolhidos ao Estado, ao município, ao Distrito Federal, a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a TCFA. A restituição administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a TCFA, restaura o direito de crédito do IBAMA contra o restabelecimento relativamente ao valor compensado. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os estados, os municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela de receita obtida com a TCFA. Ressalvado o disposto nas leis 5.357, 7.661, a receita proveniente da aplicação desta lei será recolhida de acordo com o disposto no artigo 4º da Lei 7.735, de 89. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação.